Bom dia, sexto ano. Vamos para a nossa aula de hoje. Eu já fiz a correção do dever de casa com vocês. Nessa primeira parte da aula, vamos fazer uma revisão em vídeo do nosso conteúdo da prova, que é a Grécia Antiga. E depois do recreio, a gente vai ter uma aula só no Telegram, que ali eu vou exercitar essa revisão com vocês. Vou fazer perguntinhas, vamos conversar sobre dúvidas, sobre o que vocês entenderam mais, o que vocês entenderam menos, para vocês estarem preparados para a prova da semana que vem. Primeiramente, o capítulo da gente é o capítulo 8, Grécia Antiga. O que é importante a gente lembrar logo de cara, a gente pensa Grécia Antiga, é a Grécia das muitas polis, ou seja, das muitas cidades gregas. Cada cidade independente entre si, com costumes, que algumas coisas são iguais ali da cultura helênica, da cultura grega, mas que cada uma se governa da sua maneira, com seus costumes próprios. Delas a gente destaca duas, especialmente Esparta e Atenas. Aqui dessa primeira parte do capítulo, formação da civilização grega, temos que lembrar que a civilização grega não está só ali onde a gente conhece como Grécia. Ela foi se espalhando por várias partes do Mediterrâneo, do Adriático, do Jônio, do Egeu, do Mar Negro, do Mar de Mármara, porque esses povos que a gente conhece como os povos gregos, eles eram muito ligados à marinha, à navegação, e por isso eles sabiam navegar melhor do que outros, então eles conseguiram se espalhar bastante. Como a gente vê no nosso mapa, a gente tem ali a concentração, que é na Grécia, que é a Península Grega, mas eles chegam até lá, a Península Ibérica, onde fica a Espanha e Portugal. Eles foram muito longe na sua expansão marítima. Foram explorando bastante ali o Mediterrâneo e assim a sua cultura se espalhou além mares. Esses pontos pretinhos com nomes são os pontos das cidades que se destacavam. Os lugares que tem a civilização grega, que não tem um pontinho, é porque são locais de colônia, de colonização. A cidade mais longe da Grécia que a gente vê é Massália. E ali, na Grécia, a gente tem as principais: Atenas, Corinto, Mégara, Olímpia e Esparta. Mas é na ilha de Creta que tudo isso nasce. Na ilha de Creta, 3.000 anos antes de Cristo, tinha uma civilização conhecida como a Minoica. Eles eram navegantes, realizavam muito comércio com os povos ali da antiguidade, principalmente egípcios e fenícios. Isso é bom a gente lembrar. E a sua principal cidade era a cidade de Knossos, Cnossos. E ali eles tinham um grande palácio em Knossos. No palácio existia de tudo: santuário, armazém, oficinas, áreas para esporte. E o esporte deles que eles faziam muito era salto sobre o touro, tá, daí o nome, não precisa nem explicar. E o pugilismo, que é um esporte de luta de punhos. Não necessariamente o boxe é uma coisa mais moderna. Aí, em certo momento, a Península Balcânica estava sendo ocupada por povos indo-europeus, povos que eram originários da Ásia Central, que foram da Ásia Central para a Europa. E ali os aqueus fundaram na região algumas cidades, entre elas Arcos, Tirinto e Micenas.
Micenas cresceu bastante e foi o centro da civilização aqueia. E Micenas realizava comércio marítimo com povos da região, assim como Creta. E existia uma rivalidade entre eles, entre Creta e Micenas. Em determinado momento, Micenas, que está no continente, não está numa ilha, ou seja, tem mais lugar para crescer, ficou mais forte e invadiu a ilha de Creta. Isso aconteceu por volta de 1450 a.C. Nessa invasão de Creta por Micenas, é que a gente tem a mistura de duas culturas que aí elas são misturadas pelo domínio de Micenas sobre Creta, e daí surge a cultura grega. Entramos na parte importante, central da gente lembrar, que é a polis grega. O que são as polis gregas? Polis, em grego antigo, é literalmente cidade. As polis gregas são as cidades gregas que são independentes entre si e têm em comum essa cultura grega de deuses do Olimpo, de uma mitologia que está ali presente a Medusa, o Minotauro, todos esses contos gregos que meio que dá uma união para essas polis. Algumas das cidades e estados da Grécia que a gente lembra é Atenas e Espartas, e as duas principais, Tebas, Corinto, Argos, Mégara, Mileto, Éfeso e Delfos. A cidade-estado era uma cidade independente entre si, era polis, e ela era baseada muito na fidelidade tribal. Existia essa questão da civilização, de se viver em cidades, para os gregos, mas o costume em si ainda tinha um quê de tribal nele. Muito por causa da questão da liderança, da organização política, organização social. Então, ali nas polis gregas, a gente vê o início, digamos, de uma transição marcante na humanidade de vida tribal para uma vida urbana. Não urbana como a gente conhece hoje em dia. Muito da, digamos, sobrevivência das cidades dependia de agricultura. Não existia indústria como a gente conhece. Então, é o início desse entendimento do que é uma vida na cidade. Lógico, existiam outras cidades antes, já vimos lá no Mediterrâneo, como a Babilônia, com os sumérios, tem os egípcios. Mas, digamos, a lógica grega de vida urbana é mais próxima do que a gente entende. Porque também a cultura grega é uma das bases da cultura clássica que nos influencia até hoje. E cada polis tinha uma forma de se governar. Dentre as formas de se governar que a gente tem que destacar, tem que lembrar, temos a monarquia. Essa aí a gente conhece. O rei que manda, tem seus súditos. O rei é o líder religioso do exército, é quem cria a lei, é quem julga. Podia governar sozinho ou com a ajuda de anciões. E temos exemplos assim um pouco diferentes de monarquia, que é Esparta, por exemplo, que tem 2 reis. Um rei civil, para cuidar de assuntos como, por exemplo, tá faltando água na cidade. Vamos falar com o rei civil.
Ah, a cidade está muito perigosa, tá tendo muito crime. Vamos falar com o rei militar. Então a gente tem aí dois tipos de rei: um rei civil e um rei militar. O rei militar, ele é responsável por toda a defesa da cidade, desde proteção contra bandidos até proteção contra outros países, outras cidades e estados também, porque as polis gregas não eram muito de fazer paz entre si. Elas brigavam bastante entre si. Se uniam em alguns momentos, mas brigavam entre si. E o rei civil era essas questões políticas do dia a dia. A água da cidade era a responsabilidade dele, era a responsabilidade dele dividir a comida igualmente, fazer com que as pessoas tenham como viver na cidade, essas questões. Tínhamos a oligarquia, que significa governo de poucos. É um tipo de governo controlado por uma aristocracia de proprietários de grandes pedaços de terra e famílias ricas. Isso aí a gente vê depois lá em Atenas. No primeiro momento, Atenas é uma oligarquia. Eram as famílias mais ricas, descendentes dos guerreiros que fundaram a cidade, que mandavam na cidade. Temos a tirania, um sistema no qual uma pessoa governava após tomar o poder pela força. Geralmente os tiranos dessa época tinham um apoio popular, era o povo que escolhia o seu líder, e o líder tomava o poder à força. Geralmente depois de uma situação muito ruim, de pobreza, de fome, de desespero, que levava a população a fazer um ato desses. E a democracia, que lá em Atenas foi criada, que é um governo em que os cidadãos debatiam e decidiam livremente as questões da cidade. Ou seja, quem era cidadão podia participar do destino que a cidade ia tomar. Poder falar as leis que estavam na sua cabeça, as propostas de obras e por aí vai. Vamos para o primeiro grande exemplo de polis, que é Esparta. Uma das principais polis gregas, uma das que mais influenciaram todas as outras civilizações que vieram depois. Foi fundada no século IX a.C. pelos Dórios, diferente dos Jônios que criaram Atenas. Era uma cidade, porque por causa desse domínio dos Dórios, era uma cidade de tradição militar. Ou seja, toda a lógica do exército, de uma vida guerreira, uma vida de um soldado, uma disciplina, tudo isso estava na fundação de Esparta. Era uma diarquia, como eu falei, tinha 2 reis. Monarquia, um rei, diarquia, 2 reis. O rei civil, também o rei militar, mas mais o rei civil, tinha o auxílio do Conselho dos Anciões, que eram das pessoas mais velhas, geralmente pessoas que já tinham servido o exército, que ajudava ali em algumas questões de gerência. Por exemplo, o rei civil ele tem dúvida se ele gasta dinheiro fazendo uma ponte para as pessoas poderem chegar em Esparta mais rápido, ou se ele gasta dinheiro num porto novo para aí poder, assim, eles poderem receber mais embarcações e assim chegar mais gente. Ele não sabe o que fazer, aí ele, anciões, por favor, me ajuda aqui, estou em dúvida, o que eu devo fazer em nome da cidade? A ponte, para as pessoas não terem que dar uma volta chegando a gente, ou um porto novo? Aí os anciões iam dar a sua dica e a decisão final era do rei civil. O órgão mais importante era a Ápela, que era uma assembleia que reunia todos os cidadãos dórios, depois espartanos. E ali eram decididos os assuntos políticos e administrativos. O domínio espartano. O que isso quer dizer? No século VIII a.C., os espartanos começaram a enfrentar problemas com o aumento da população.
e falta de terras para cultivar alimentos. Eles então decidiram conquistar militarmente territórios vizinhos. O que aconteceu? Os dórios ali fundaram a cidade de Esparta. Ainda até esse século VIII eram mais dórios, chamados de dórios do que espartanos. E eles estavam conseguindo ali organizar a cidade, se defender e tudo mais. Só que chegou num momento em que a população estava muito grande e o cristão era muito pouco. Então, com toda a sua força militar, os espartanos decidiram tomar outras terras de vizinhos, porque eles viram que a gente investe muito no exército. Não tem ninguém que conseguiria fazer frente a gente. Porque a gente está aqui só com essa cidade. Vamos tomar mais territórios. E aí, eles invadem e conquistam cidades vizinhas. E quando eles conquistam uma cidade, os espartanos da nobreza, os esparciatas, dividiam as terras entre si. Ou seja, quem era nobre, geralmente eram os oficiais, ali, os capitães, os coronéis, os tenentes, e lógico, o rei. Eles diziam ali, ó, esse pedaço de terra fica pra mim, esse pedaço de terra pra você, esse pra você. E a gente encaixa aí nossos soldados para viverem aqui de uma maneira sustentável para todos nós. A população era presa, porque eles perderam a guerra, e eram obrigados a trabalhar no cultivo agrícola e pagar impostos aos espartanos. Ou seja, nós somos os guerreiros, dominamos aqui. Vocês, que foram derrotados, vão ter que trabalhar pra gente. A gente não vai matar vocês. Vocês vão trabalhar aí no campo, plantando, colhendo, e vão pagar impostos pra gente. Em parte em dinheiro, em parte em comida. As pessoas aprisionadas eram os ilotas. Os espartanos também dominaram territórios nas quais as populações não eram aprisionadas, porém tinham que pagar impostos a Esparta. Essas populações, em sua maioria, eram descendentes dos aqueus, que eram chamados periecos pelos espartanos. Então, temos os ilotas, que eram os povos que, depois de dominados, eram escravizados pelos espartanos. Temos os aqueus, que eram povos que eram derrotados, tinham que pagar impostos, mas não eram aprisionados. Esses aqueus, eles têm lá atrás, quando ainda era dos dórios ali, que era a identidade da cidade, tinha uma relação com os dórios, os aqueus. Então, meio que tradicionalmente, Esparta tinha um respeito pelos aqueus, por isso que eles não escravizavam eles. Eles viam os aqueus quase uns iguais. Nunca igual, porque os espartanos tinham muito orgulho de sua tradição e da sua força militar. Eles se viam como diferentes mesmo dentro dos gregos. O guerreiro espartano. Os espartanos herdaram uma tradição militar de seus ancestrais dórios e tornaram-se excelentes soldados, temidos em todo o mundo grego. Na verdade, em todo o mundo antigo. A fama espartana, ela se espalha por todo o Mediterrâneo e além do Mediterrâneo, até para dentro do Oriente Médio, ali para dentro de onde é a Pérsia, onde era a Babilônia, vai lá para dentro mesmo a fama deles. E essa preocupação com a questão militar é o que fez Esparta ser tão capaz de dominar outros povos. Porque ela investia bastante nos seus guerreiros, na sua disciplina, no seu treinamento, em toda a questão de organização fora e dentro de um combate. E os espartanos dominaram muitos povos com isso, porque eles eram guerreiros muito fortes, eles estavam dominando. Só que eles dominaram tantos povos que eles começaram a ficar com medo de que, nossa, a gente tem tanta população civil sobre o nosso domínio que ela é maior do que os nossos guerreiros, número de guerreiros. Temos que treinar cada vez mais os nossos guerreiros. Porque mesmo que ocorra uma derrota,
a qualidade dos nossos guerreiros vai garantir que Esparta não caia numa revolta. Os homens, todos os homens de Esparta tinham obrigação de servir ao exército de Esparta, desde sua infância. Desde sua infância, desde que era uma criança, o homem espartano era ensinado a ser um guerreiro. Era para isso que ele viveria. E aí a gente está falando do espartano, da criança que é nascida em Esparta de pais espartanos. Ilotas e periecos não entravam para o exército espartano. Não teria o treinamento do exército espartano. As mulheres, elas não eram obrigadas e, na verdade, raramente participavam de combates, mas eram incentivadas a ter um treinamento físico forte, para ter uma saúde forte, e também porque em determinados momentos de guerra, digamos, todo o exército espartano, se a guerra não era muito grande, ela tinha que sair da cidade de Esparta. Então, meio que não ficariam guerreiros em Esparta. Como fazer a cidade ainda ser defendida? As mulheres sabendo treinar, as mulheres sabendo lutar. Então, nessas ocasiões em que todo o exército tinha que sair de Esparta, as mulheres espartanas, que tinham um treinamento ali básico de combate, ainda seriam capazes de defender a cidade. E também porque eles tinham o pensamento de um casal forte, de homem e mulher, vão gerar filhos fortes. E por isso a mulher também tem que treinar, tem que ter um físico forte. E assim, está preparada para ser uma mãe de um filho espartano digno. Como era a educação em Esparta? Atributos como força física, coragem, bravura e instinto de liderança eram mega valorizados na sociedade espartana. A pessoa que tinha isso, ela tipo, era o astro da cidade. Era a pessoa mais famosa. Entre 7 e 60 anos de idade, os homens eram obrigados a prestar serviços militares em Esparta, ou seja, 53 anos de vida militar. O ancião, que era a pessoa de 60 anos para cima, ficava na cidade, fazia parte dos conselhos dos anciões, e ele era quem ensinava as crianças que ficavam na cidade. E eles tinham coisas na sua educação, tipo, o Joãozinho, ele está se mostrando bom na luta com espada. Ninguém na turma dele consegue derrotar ele. Mas o Tiago, ele chegar perto do João, mas nem tanto. Quer saber? Tiago, chega aqui. Tiago, se você conseguir no treinamento de hoje derrotar o João, eu te dou essa lança aqui que você está querendo. Aí ele vai lá, tenta. Pode ser que consiga, pode ser que não consiga. Mas independente do resultado, ele ia fomentar essa rivalidade. Mas não tipo, você tem que ir lá e matar o seu rival. Não é. Você tem que superar o seu rival, mas nunca mate ele. Deixe ele vivo. Porque ele vai querer ser melhor, vai treinar, e aí você vai ter mais desafios para se tornar cada vez melhor. A questão da rivalidade, de uma maneira sadia, de uma maneira saudável, para que ambos os competidores sejam cada vez melhores, era algo que fazia parte da cultura espartana no quesito da educação. A leitura não era algo... Ler e escrever não era algo necessário. Eles geralmente ensinavam o básico para também o soldado não ser só uma pessoa que só sabe bater, que ela saiba ler uma ordem, escrever um relatório importante. Mas nisso, para por aí. E dali, dessa educação, mais voltada para a questão física do que a questão didática, de ler e escrever, o homem espartano era preparado para a vida militar.
Além de Esparta, temos Atenas. Já falei um pouco no início. Atenas é onde surge a democracia, mas não era assim no seu início. No início, o governo de Atenas era da aristocracia, ou seja, era uma oligarquia dos Eupátridas, que eram descendentes dos guerreiros jônios. O Jônios era quem criou Atenas. E era uma parte muito pequena da população, mas que tinha grande acesso às terras, tinha muitas terras, produzia muita riqueza. E com isso ele podia pagar bastantes soldados para si. Atenas surgiu ali no século X a.C., ou seja, um século depois de Esparta, surgiu no século IX, e era um grande centro comercial marítimo, ou seja, muitos povos que tinham comércio por navegação ali no Mediterrâneo faziam comércio com Atenas. E grande parte da população de Atenas eram os georgoi. Eram pequenos proprietários de terra que tinham uma vida muito difícil. Eles não tinham lá terras muito boas. E quando tinham muita dificuldade de produzir, acabavam tendo que vender suas terras para os eupátridas ou servir por um tempo como escravo para pagar suas dívidas. Que era escravidão por dívida. Tinha também trabalhadores livres em Atenas, como, por exemplo, comerciantes e artesãos. Entre esses artesãos, a gente destaca tecelão, ferreiros e ceramistas. Ceramistas mais do que tudo, porque as cerâmicas gregas, principalmente cerâmicas de Atenas, contavam a história da cidade, a história grega, da sua mitologia e até do povo em si. E por causa disso, a gente destaca muito o trabalho da cerâmica na vida ateniense. Existiam também os escravos. Tinham os escravos por dívidas, os escravos comprados ou por dominação. Eles, lógico, trabalhavam nas coisas mais pesadas. Na agricultura, no pastoreiro, na mineração. Sempre naqueles trabalhos que as pessoas não queriam fazer e botavam o escravo para fazer. Esse domínio da aristocracia, que eram os eupátridas, incomodava muitos. Os primeiros a se incomodar foram os hoplitas, que eram os soldados da infantaria, ou seja, aqueles soldados que lutam a pé. Porque eles ali, quando eram soldados, todos se respeitavam, todos se viam como iguais, lutavam juntos, morriam juntos. E os comandantes dos hoplitas eram geralmente aristocratas. Eles tinham melhores armamentos e melhores pagamentos. E essa coisa de somos todos iguais, mas você recebe mais, não entendi isso. Essa coisa de não querer aceitar essa situação injusta, de só porque ele é aristocrata, ele tem que receber mais do que eu, são o início das críticas ao domínio da aristocracia. Na época, a economia de Atenas estava passando por uma transformação, na época que os hoplitas começaram a fazer essas críticas, ali por volta dos anos 700 a.C. E estavam começando a ficar cada vez mais comerciáveis. Com um comércio aumentando, os comerciantes começaram a enriquecer mais do que os aristocratas. Então, gado, tecido e objetos que eram vendidos começaram a receber mais valor que a terra, que não pode ser vendida para alguém de fora. Com isso, vem a Revolução Hoplítica. Os hoplitas, que já estavam criticando há um tempo, decidiram se mobilizar e assim exigir mudanças junto ao povo. Junto com os hoplitas, o povo em si, que eram os georgoi, se mobilizaram e fizeram umas revoltas populares que pressionaram o governo dos aristocratas a fazer mudanças. Para controlar essa insatisfação do povo,
os aristocratas criaram um cargo de legislador, que era a pessoa que registrava as leis de Atenas. Era a pessoa mais importante, porque ela estava controlando o que podia e não podia na cidade. Solon é o nome do principal legislador de Atenas. E no começo do século 6 a.C., 600 anos antes de Cristo, realizou reformas políticas e sociais importantes. Entre elas, fim da escravidão por dívida, aumento da quantidade de cidadãos com direitos políticos, criação de instituições como o Conselho dos 400, a Assembleia Popular e o Tribunal Popular de Justiça. Ou seja, meios de as leis funcionarem e se manterem funcionando. Contudo, para assumir cargos públicos, foi determinado por Solon que tinha que ter o critério de renda. Então, assim, a maioria da população que era pobre não tinha como assumir os principais cargos políticos. Com isso, essas reformas de Solon não agradaram a população como um todo, e assim inicia-se o período da tirania. Esse período acontece ali por volta de 530 a.C., tendo Pisístrato como principal tirano ateniense, e ele fez muitas reformas populares. Liberou empréstimos aos agricultores mais pobres, determinou a construção de fontes públicas de água, porque isso é uma coisa importante. Até eu falei em água, eu falei em aula que quem domina a água numa sociedade que é a base da agricultura está dominando tudo, porque a água é a coisa mais importante. Fez canais, portos e navios, que assim, deixou mais dinâmico o comércio de Atenas com outras cidades. E também incentivou a produção cultural, apoiando artistas e intelectuais. E fez várias bibliotecas. As mudanças dele foram muito positivas. Só que foram tantas positivas que os outros tiranos não conseguiram ter muito espaço do que fazer. E a população, como estava muito agradada, já não queria estar tão afim de apoiar um tirano. E assim a aristocracia assumiu o poder mais uma vez. Só que, por volta de 510, um aristocrata chamado Clístenes, ele tinha o apoio do povo também. Ele era uma pessoa muito popular. E ele implantou a democracia. Que era uma forma de governo que todos os cidadãos podiam falar sobre os destinos da cidade. E ele também criou a lei do ostracismo, que era uma lei em que, se uma pessoa falava contra a democracia, as outras podiam votar se ela seria expulsa ou não da cidade por 10 anos. E a gente tem que lembrar que, como as pessoas tinham uma estimativa de vida não muito longa, 10 anos podia significar o resto da vida da pessoa. Com as reformas de Clístenes, todos os cidadãos atenienses podiam participar da política e da justiça da cidade. Porém, os cidadãos mais pobres não tinham tempo para ficar gastando com política, porque eles tinham que trabalhar para sobreviver. E assim eles não conseguiam exercer os seus direito. Essa participação na vida política da polis por todos só aconteceu mesmo com Péricles, porque ele criou a mistoforia, que é um salário que é pago para as pessoas que se dedicassem aos assuntos da cidade. Ou seja, até então, todos os políticos não recebiam nada por ser político. Era só um prestígio, era só uma honra estar ali sendo um político. Agora, com a mistoforia, todos os cidadãos recebem um pouquinho de dinheiro por participar dos assuntos políticos. Isso fez com que as pessoas que eram pobres tivessem assim, mais um pouquinho de renda e assim pudessem estar incentivadas a participar dos assuntos políticos. Mas nem todos eram beneficiados. Em Atenas, eram considerados cidadãos apenas os homens com mais de 18 anos e que fossem filhos de pai e mãe atenienses. As mulheres eram totalmente excluídas de cidadania. E a democracia ateniense
Só quem era cidadão, ou seja, homens acima de 18 anos, de pai e mãe ateniense, tinha-se os direitos integrais de cidadão. Calcula-se que em 431 a.C. tinha 310 mil habitantes na Ática, que é a região que compreende a parte urbana de Atenas. 172 mil cidadãos com suas famílias, 28.500 estrangeiros com suas famílias e 110 mil escravos. Os escravos estrangeiros e mesmo as mulheres e crianças atenienses não tinham direitos políticos, e para eles a democracia vigente não trouxe nenhuma vantagem. Inclusive as mulheres, elas tinham sua vida muito controlada. A vida toda da mulher, ela dependia do homem da família. Primeiro do pai, depois para os irmãos, depois para o marido. E quando a mulher casava, meio que era pago junto com ela um dote, que é um montante de dinheiro, que era para ajudar o marido nas despesas que ter uma família viria a surgir. Então a mulher, ela sempre está indo de homem a homem dentro da sociedade ateniense. Ela não tinha muitas liberdades. Isso é algo que a gente bateu muito no ponto em aula, porque as mulheres, elas não tinham grandes liberdades dentro dessa sociedade grega. Atenas é um grande exemplo disso, mas varia da valorização da mulher de cidade para cidade. Em Esparta, elas eram mais valorizadas. Não é como é hoje, mas o valor da mulher em Esparta era maior do que em Atenas, por exemplo. Bem, turma, a gente para por aqui o nosso vídeo de conteúdo de revisão. Se a gente chegou às 10 da manhã, vamos para o nosso recreio. E depois, 10h20, a gente volta com uns exercícios, uma atividade de revisão, todos no Telegram. Porque o Telegram, infelizmente, é o único local que a gente pode ter todo mundo participando, porque nem todo mundo pode participar no Zoom. Também, turma, vamos lá pro nosso grupo. Se tiver das 10 da manhã, já vamos pro nosso recreio e voltamos às 10h20.